Muito bom dia para você. Hoje é dia 22 de novembro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Macabeus. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: Não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o tivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-o a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei. Te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, observa tudo que nele existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldade contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Meus irmãos, pessoalmente, eu tenho, entre tantos exemplos de fé, Moisés, Abraão, é um exemplo de fé, no sentido de que Deus pede seu próprio filho, seu filho Isaac, o filho legítimo dele, da relação dele para com Sara, com sua esposa, porque o primeiro filho ele teve com a escrava Agar, que foi Ismael. E ele não pergunta, quando Deus fala, ele não questiona se Deus deu Isaac para que depois o próprio pai tivesse que sacrificá-lo. Abraão não fala, não questiona isso a Deus. E essa mãe que nos traz o livro dos Macabeus. Essa mulher, ela viu seus 7 filhos serem torturados. E ao torturar os filhos, 7 vezes aquela mulher também foi torturada. Mas ela os encorajava a não desobedecer às leis do Senhor. Se o mundo queria arrancar-lhe a vida, pois que arrancasse, desde que não fosse contra as leis do Senhor. E a gente é convidado a ter uma fé impactante, uma fé que despecha os outros a dizer: admirável. E não porque os outros precisam ver, mas porque a nossa vida precisa ser consumida por aquele que fez todas as coisas. E nós estamos em tempos em que obedecermos à lei do Senhor pode parecer muitas vezes que nós estejamos errados, pode parecer muitas vezes, e na maioria delas as pessoas dizem que é loucura, que é fanatismo, que é isso, que é aquilo. Mas se for para estar a serviço do Senhor, que seja por inteiro. Que não façamos nada pela metade. Que não tentemos converter a palavra do Senhor para que nos agrade. Ao contrário, que nos convertamos para agradar o Senhor. Essa é a regra e não o contrário. E aquela mulher, então, ela encorajou desde o mais velho até o mais novo.
E todos eles, tementes ao Senhor, não obedeceram ao rei. Lhes era proibido comer carne de porco, e aqui nós estamos falando lá do Antigo Testamento, que era considerado um animal impuro, então não se podia comer a carne. O rei queria que eles comessem, mas para não desobedecer os mandamentos do Senhor, eles entregam a sua vida então. Porque entre os homens e o mundo, entre os homens, o mundo e o Senhor, eles ficaram com o Senhor. E você? Nas formas que você tem sido tentado, naquilo que o mundo tem cobrado de você, quem você tem seguido? É uma pergunta que eu estou fazendo para mim. Quem eu tenho seguido? Será que eu estou disposta a renunciar, se for preciso, a minha vida para poder manter a fidelidade aos planos que o Senhor tem para a minha vida? Ou eu estou preferindo escolher que eu tenha tranquilidade, calmaria nesse mundo, que eu fique amigo desse mundo? O rei chegou a oferecer para o mais novo a sua amizade, cargos, dinheiro, riqueza. Mas tudo isso passaria. E ele disse: eu não vou te obedecer. E a própria mãe diz: meu filho, se mantenha fiel aos seus irmãos e aceita a morte, para que eu, no tempo da misericórdia, possa encontrá-los todos juntos. Morrer nesse mundo, humanamente, esse físico aqui, todos nós iremos em qualquer hipótese. Suportemos com paciência as muitas tribulações do tempo presente, para alcançarmos desde agora a misericórdia de Deus e no tempo oportuno contemplá-lo face a face, não por um tempo, mas pela eternidade. Esse é o chamado que o Senhor tem por cada um de nós. E para você que talvez está ouvindo isso e dizendo: a vida dela deve ser muito boa para ela poder estar fazendo isso, falando isso. As escolhas que ela tem que fazer são muito simples. Ela que não sabe o que eu passo. Cada um tem a sua cruz, meu irmão. E a gente muitas vezes vê algumas pessoas e a gente fala: porque a vida dele é fácil, por isso que ele fala isso. Não, é porque ao invés de ficar murmurando, fazendo a oração do demônio, do diabo, que é a murmuração, ele faz o livro de dar glórias a Deus em todo o tempo, e aí fica parecendo que a vida dele é fácil, mas só Deus sabe o que as pessoas têm enfrentado, só Deus sabe o que os santos passaram e a gente escuta depois. Mas no nosso tempo presente ainda tem muitos santos, muitos que se entregam, e é esse testemunho que nós somos chamados a seguir. Quando Maria, ela se torna a mãe do Verbo encarnado, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foi feita a apresentação de Jesus no templo, Simeão, ele disse: uma espada de dor transpassará a sua alma. E ela viu seu filho inocente, sem pecado algum, sem culpa alguma, ser humilhado, ser chicoteado. A palavra do profeta Isaías, lá bem antes, já disse que quando passavam diante dele, viravam o rosto tão desfigurado que estava, que não tinha aspecto humano. O próprio Filho de Deus sofreu por renunciar às coisas desse mundo. Ele nos deu o exemplo de que é possível. Ele nos deu o exemplo e qual o caminho a seguir. E não existe outro. Esses dias eu vi um videozinho, e o videozinho era basicamente a porta do céu estreita, como a própria palavra nos traz, e um bonequinho com uma cruz. E a cruz estava assim próxima dele e a porta do céu um pouquinho à frente. E ele então correu para ir para a porta do céu, mas deixou a cruz para trás. Aí ficou tudo escuro e ele não conseguia achar o caminho. Ele voltava para perto da cruz, a cruz acendia e se iluminava. Não dá para poder achar o caminho do céu sem a cruz. Mas sejamos fortes e corajosos, porque é o Senhor que nos ordenou. E para isso Ele nos deu um Espírito destemido, o próprio Espírito Santo de Deus, para que diariamente nós tenhamos força de renunciar a tudo aquilo que o mundo nos oferece para nos tirar do estado de graça. Hoje é quarta-feira, que a gente possa jejuar nessa intenção, que a gente possa mortificar a nossa carne, para que o Espírito desejoso, esperançoso, todos os dias viva a esperança da vinda definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Que o Espírito Santo de Deus seja a sua força. Que Deus os abençoe.